O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Crise do Petróleo. Participam Florival Rodrigues, coordenador do Laboratório de Combustíveis da Universidade Federal de Pernambuco e ex-diretor da ANP. Leonardo Buarque, diretor do Sindicato dos Petroleiros dos Estados de Pernambuco e da Paraíba. Pedro Rafael Lapa, economista e cientista político. Bem, a gente fala em autonomia na geração, no refino, na distribuição, né, do combustível. E a gente fala disso em relação ao Brasil e a gente pode pensar também o Nordeste. Quer dizer, se o Brasil está vivendo esse momento de tantas dúvidas, né, de tanta insegurança em relação à condução dessa política do petróleo, qual a situação real do Nordeste? Nós estamos numa situação mais delicada ainda, Florival? Eu creio que sim, Valdir. Nós comentávamos aqui no intervalo do que eu acho que mais nefasto que houve em relação ao governo Temer sobre a política do petróleo foi a flexibilização do conteúdo local. Para que as pessoas que estão em casa entendam o que é conteúdo local, nos contratos de concessão, de partilha, enfim, qualquer petroleira, Petrobras ou qualquer uma outra que tenha sido vitoriosa no processo licitatório, uma do que determinava quem vencia ou quem perde um leilão de um bloco de petróleo, o conteúdo local faz parte dessa conta, né? E foi com as obrigações das empresas de contratar no Brasil, de comprar no Brasil e produzir no Brasil bens e serviços e equipamentos e tal, que nós construímos em todo o Brasil, por exemplo, os estaleiros. Aqui em Pernambuco, temos 2 estaleiros, inclusive o maior estaleiro da América Latina, que é o estaleiro do Atlântico Sul. Né? Que está ameaçado, né? Exatamente. Antes de vir aqui, para a televisão aqui, eu estava vendo a reportagem dos noticiários das 7 horas, o Atlântico Sul emprega 3.500 pessoas. Né? São 500 milhões por ano só de salários que movimenta o estaleiro. E o gerente acabou de falar que só tem encomenda até junho do próximo ano. Né? Você imagina o que é que vão fazer com 3.500 operários que trabalham hoje no Atlântico Sul? Então, essa questão do conteúdo local, isso me preocupa muito porque tudo aquilo, o esforço que foi feito nos últimos 10 anos para desenvolver uma indústria nacional, principalmente uma indústria naval, ou seja, recuperar a indústria naval brasileira, que foi forte lá nos anos 70, anos 80, né, que depois foi destruída. Começamos a recuperar essa indústria, o esforço que foi feito aqui em Pernambuco, em termos de capacitação, treinamento, e a gente dizia com muito orgulho, tiramos um cortador de cana, transformamos ele num construtor de navios. Né? Então, se isso, né, volta, né, se esse estaleiro não tem mais encomendas, realmente é um atraso muito grande para o Nordeste, para a economia do Nordeste e principalmente para a economia de Pernambuco. O que poderia estimular a aparição de encomendas? Era o conteúdo local, porque você era obrigado a comprar no Brasil. Né? E a ANP fiscalizava isso, eu fui diretor da agência e chegamos a aplicar multa de mais de 200 milhões em empresa estrangeira que não cumpriu o conteúdo local. E eles pagaram. Eu tenho até orgulho de botar lá na minha sala uma GRU, um recolhimento lá, de 202 milhões. Cumpriu o meu papel. Exatamente, lá por não ter cumprido o conteúdo local. Então, eu acho que essa flexibilização foi muito ruim para a economia brasileira e foi muito ruim para esse reinício da indústria naval, que é uma indústria que emprega muita gente, né, na construção dos navios, a construção de plataformas, enfim. Eu acho que foi um grande prejuízo para o Brasil e para a economia do Nordeste, especialmente de Pernambuco, a flexibilização do conteúdo local. Gostaria de falar sobre isso, professor? Eu acho particularmente importante enxergar o planejamento estratégico da Petrobras para a região, não é? A refinaria Abreu e Lima e a refinaria Landulfo, não é? Alves, na Bahia. Então, o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto, a petroquímica Suape, não é? Que foi praticamente doada a uma empresa mexicana. E a ameaça do gasoduto Nordeste. É como se a estratégia fosse invertida, não é? Não há cuidado com o desenvolvimento regional, não há cuidado, não é, com o equilíbrio, não é, dos estímulos para o conjunto do país. É como se fosse um ataque ao Nordeste. É um ataque político também? É um ataque político, no meu entendimento.
não é? E ele tem uma repercussão muito forte em Pernambuco, porque essa combinação de estaleiro, refinaria e polo petroquímico, não é? Aí eu vou reproduzir as palavras da professora Tânia Bacelar, é o último vagão, não é? Da história que permitiria a Pernambuco, não é, se industrializar. Não é? Então, assim, não estamos perdendo uma oportunidade, não. Não é? No horizonte não enxergamos perspectiva de industrialização. Não é? Então, pegamos um trunfo e jogamos fora. Leonardo, a refinaria Abreu e Lima conta hoje com quantos funcionários? A refinaria Abreu e Lima, ela tem entre funcionários próprios e terceirizados, eu acredito que em torno de 1.000 funcionários, acho que seria um número aí aproximado, né, das pessoas que ainda trabalham na refinaria. Nós tivemos um pico ali de 70.000 pessoas trabalhando naquele entorno, que envolvia a obra da refinaria, a obra da petroquímica, tinha muita gente trabalhando no estaleiro também, na época que Pernambuco viveu aquele momento aí de ser considerado aí o tigre nordestino, né, comparando o desenvolvimento pernambucano com o desenvolvimento dos tigres asiáticos. E hoje em dia a gente está vendo, com muita tristeza e muita indignação, todo esse investimento, toda essa esperança está afundando, né? A gente fica assim procurando ver até alguns dos nossos políticos aí que surfaram essa onda de muito sucesso e hoje parece que não sabe do que está acontecendo, que não se pronunciam, não comparecem aí com o seu compromisso de defender os empregos. O que a gente está falando aqui é de defesa dos empregos. Eu vi muita gente, trabalham comigo pessoas do Ceará, pessoas de Alagoas, trabalham comigo pessoas da Bahia, a gente tem gente do Maranhão trabalhando na refinaria. Então, quando se criou essa refinaria e o nome que ela recebeu aí de refinaria Abreu e Lima ou RNEST, refinaria do Nordeste e tal, o Nordeste todo, a mão de obra toda do Nordeste, ela acabou confluindo aqui para Pernambuco. E hoje a gente está sofrendo um risco muito grave, um risco até da gente pegar essa refinaria e esse comprador transformar a refinaria, certo, num polo de um entreposto comercial de combustível. Porque se o investidor internacional compra a refinaria, ele não vai ter obrigação nenhuma de produzir aqui. E ele pode trazer de sua cadeia produtiva, se ele já está importando, utilizar a refinaria como sendo, né, o grande negócio seria a saída, né, de um concorrente. Ele está comprando o mercado nordestino de diesel. O mercado nordestino de diesel que foi dito nesse programa que era todo atendido através de importação. Nós podemos voltar a esse estágio. E se a gente voltar a esse estágio, quer dizer, a gente está discutindo aqui o abastecimento de combustível, de tudo que pode ser feito, tudo que pode ser gerado de valor com o petróleo, a gente ainda está discutindo o primeiro nível dessa cadeia, que é o nível de combustíveis. Então, assim, a gente poderia estar lidando aqui com indústria petroquímica, indústria de plástico, indústria de tecido, mas não, a gente está retrocedendo a uma situação que a gente chama de colonial. A gente vai, de novo, entrar no modelo de exportar apenas petróleo e importar todos os derivados, embora a gente já tenha começado. Veja, eu vi comparações aí com países da Europa que não têm petróleo. Então, como é que a política na França, como é que o pessoal dos países que não produzem, o cara tem que se virar com a importação, certo? E nós estamos ainda aí nesse mesmo nível? Não. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem refinaria, o Brasil tem uma empresa capaz de fazer isso aí, o Brasil tem mão de obra treinada e a gente precisa defender isso aí com muita urgência, né? Porque o ataque é muito intenso e a gente vê que a desagregação da empresa enquanto empresa integrada, ela está sendo destruída aí com uma velocidade impressionante. Florival, muitas vezes o cidadão comum não tem acesso a essas informações e o que ele quer saber é o preço final, né? O que aparece na bomba, o que aparece lá na revendedora do botijão de gás, enfim, né? E as pessoas acabam sentindo na pele, como ocorreu nos últimos anos, e isso se acentuou com a paralisação dos caminhoneiros naquele momento que o Brasil saiu do ar, né? O gás de cozinha, por exemplo, né, chegou a 100, R$200.
É possível que isso aí se estabilize mais. Mas qual é a expectativa de preço? Você acha que a gente deve trabalhar com que patamar até o final do ano? Você acha que esse preço do combustível deve chegar em quanto e o preço do botijão de gás deve chegar em quanto? Não, a Petrobras definiu que não vai mudar a política de preço, né? Nós vamos ter agora um subsídio no diesel, que se discute aí 41, 46 centavos. 46? Né? Que foi durante 2 meses, não foi? Está já terminando, né? Não, acho que vai até o final do ano. Né? Foi o estendido? compromisso do governo e até dezembro. Queria segurar os aumentos por 2 meses e a partir daí aumentar a cada mês. Sim. Né? Mas o subsídio vai se manter até o fim do ano. Até o final do ano. Né? Isso para o diesel. Né? Para os demais combustíveis não foi feito Não se anunciou nada, porque a anunciou-se greve não nada. foi da população, a greve foi só dos caminhoneiros. Isso né? foi dito, né? Isso foi dito em entrevista. Não, quem tá como se quem estivesse protestando fosse somente os caminhoneiros e a população. Aham. Isso foi anunciado como benefício. Na verdade, isso é benefício ou uma diminuição do sacrifício? Olha, eu não acho que é benefício para a população, porque se você vai dar o subsídio, você vai tirar de uma outra fonte. Né? E eu acho que é um sacrifício enorme para a população brasileira, né, esse subsídio, né, para proteger o quê? Proteger o acionista da Petrobras. O que está se vendo é isso, é colocar toda a cadeia de produção no Brasil, porque passa pelo transporte, evidentemente, passa pela energia, né? E aí mexer em verba da educação, da saúde, disso, daquilo, outro, e não se pode estocar no ganho dos acionistas da Petrobras. Então, esse é o foco da discussão. Para mim, esse é o que é fundamental e que nós temos, nessa eleição presidencial, aproveitar esse momento para dizer, olha, quem é que deve... Eu não digo nem que não podemos também sacrificar o acionista. Claro, se o indivíduo investiu, ele tem que ser remunerado, e eu acho isso correto. Agora, como o preço do petróleo não é um preço de uma commodity convencional, como é soja, como é milho, como é outras coisas, é um preço político, né? Então, também nós podemos fazer uma transferência direta desse preço político para o ganho do acionista em prejuízo de toda a nação. Mas o que nos resta aí, no caso, é uma eleição consciente, né? Um voto mais consciente, né? Eu acho que sim. Professor Pedro, dentro dessa expectativa que eu coloquei, né, em relação ao que vai acontecer com os preços até o final do ano, me parece assim que é impossível se prever, né? Você prever o destino disso. Agora, o senhor poderia falar sobre realmente os impactos. Inclusive, dentro dessa política aí dos 46%, me parece que até verbas que seriam destinadas para rodovias, elas também vão ser retidas, né? Pois é, tem... que é um contrassenso, né? A fonte de recurso, né, como já foi dito, ela é cruel porque ela faz uma opção de reduzir a proteção social, não é, para garantir, não é, o ganho do acionista. Não é? O cuidado do ministro da Fazenda, não é, de não só garantir o subsídio à Petrobras, mas também às importadoras. Então, assim, é como, não é, se essas autoridades não nos representassem. Não é? Elas representam os acionistas, não é? Sobretudo os acionistas de fora. Nós temos aqui algumas perguntas, uma para o professor Florival Rodrigues. Os preços dos combustíveis devem ser relacionados ao mercado internacional, porque o monopólio de extração e destilação sugerido pelo sindicalista não nos deixa ainda mais à mercê das negociatas inescrupulosas da classe política, assim como aconteceu no escândalo do Petrolão. Aqui não dá para identificar o nome da pessoa, que ela só mandou a mensagem, mas a questão está colocada. Só que temos 3 minutos, vocês têm que ser bem rápidos na resposta. Não, o nosso, está nos ouvindo aí, nos escutando e nos vendo, né, eu acho que a gente pode ter um meio termo entre a precificação internacional, né, e um valor para o mercado brasileiro que você possa, como eu já citei, garantir o lucro do acionista, digamos assim, e ter um preço razoável para a população que nós possamos pagar. A solução que a gente propõe aí é uma solução
conjunta. Nós temos solução para isso. Existem outras formas de a gente fazer esse preço com taxação de exportação de óleo cru. Existem outras alternativas aí que podem garantir um preço mais suave para a gente, sem prejudicar ninguém da cadeia, nem o acionista, né, e nem a população. O problema é que esse acionista tão falado, ele é, na verdade, minoritário. O acionista majoritário da Petrobras é o povo brasileiro e ele tem que ser ouvido. Me chamo Edivan. Por que o Brasil vende diesel e gasolina na Bolívia a R$ 1,58 e aqui no Brasil vende a R$ 4,00? Lembrando que na Venezuela, em crise, custa 0,03 o litro. Professor Pedro. Pois é, não é? A PDVSA e a Petrobras, não é? Elas são dois alvos principais, não é? O modelo de exploração na Venezuela ele é simples, não é? São empresas mistas, então o custo, não é desenhado num formato, não é, que é possível, não é, essa articulação. Ok, estamos chegando ao final do programa. Florival estava querendo falar. Se for rapidinho, Florival, só uma complementação. O preço internacional e dolarizado ele é o mesmo, né? Então, o que muda no Brasil é a taxação de impostos, né? Então, nós temos uma carga tributária realmente mais alta que leva o preço do mercado interno. Então, repensar essa carga tributária, também é outra com certeza saída. Pode ser uma saída, não é? Então, a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigado, Florival, Leonardo, Pedro. Obrigado a você também que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.